Mas, mais uma vez, ele cai na armadilha das próprias palavras. Isso. Ele conversou com um amigo meu, e esse amigo meu estava do meu lado, me mostrou a conversa, e abre aspas para o Jardim. Ele disse que nunca, que jamais negociaria com um clube que tenha treinador. Se isso aconteceu, quando ele faz o contato de Portugal para cá com o Pedrinho, o Felipe estava empregado. Você entendeu? Então, Sim. mais uma vez, ele cai na armadilha das próprias falas. E aí, para mim, fica ruim. Fica ruim. Eu espero que a coletiva do Leonardo Jardim, ele tente ser o mais esclarecedor possível. Porque ele ficou um pouco arranhado. Sim. Arranhado por tudo aquilo que a gente... Cara, eu não estava aqui no dia, eu estava de férias, mas vocês conheceram, vocês trabalharam aqui nesse estúdio ao lado dele. E o encantamento que ele passou para vocês foi sensacional. Eu só escuto coisas boas das pessoas que conheceram o Leonardo Jardim. E isso me assusta, como que foi esses movimentos que ele fez até esse acerto aí, possível acerto com o Flamengo. Agora um detalhe, deixar bem claro pro torcedor, o pessoal que está em casa. Isso não impacta no Cruzeiro em nada. E não deve impactar no Cruzeiro em nada. Não tem. O Cruzeiro tem a gente só está debatendo porque é um assunto. Sim, é um assunto importante, mas aquele torcedor do Cruzeiro que está aí, né, hoje, o tempo todo debatendo isso, sofrendo com essa situação e tal, para o Cruzeiro não impacta em nada. Que se ele não fosse para o Flamengo, ele não viria agora para o Cruzeiro. Agora não. O Cruzeiro tem treinador, o Cruzeiro está numa semana de clássico. Eu até acho assim, lá dentro da toca, as pessoas podem estar comentando. Mas, cara, é focar no jogo. Eu quero ouvir você falar sobre isso. Deixa eu só... Eu tinha marcado uma entrevista com o Léo Jardim, eu estou falando sério isso. Aliás, ele marcou comigo. O Léo Jardim disse que iria ao meu estúdio, me concedeu uma entrevista essa semana, e depois eu levaria na Forno de Barro. Está desfeito o convite. Primeiro que ele não vai aceitar. Você é rancoroso, aqui. Hein? Sou rancoroso. Ah, mas sou, meu irmão. Aliás, falando de Léo Jardim, olha o que o Abel Ferreira falou sobre uma conversa com o Léo Jardim e tal. Olha o que o Abel Ferreira falou de uma conversa que ele teve com o Jardim. Põe na tela aí. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário. Treinou grandes equipas, já correu o mundo. Já teve em grandes campeonatos, foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou-me como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Isso aí, o Abel disse que o Jardim falou com ele. Estou aqui há 3 meses, parece que são 3 anos. Ou seja, se desgastou com o futebol brasileiro. Você acha que lá no Flamengo ele vai ter paz, tranquilidade, sossego? Lá é tranquilaço para trabalhar. A imprensa não vai cobrar, tranquilo, pressão pequenininha. O time estava vendendo quanto ontem? Né? Demite treinador com 70% de aproveitamento. Hein? É isso. 5 títulos em 1 ano e meio que o Felipe Luiz conquistou no Flamengo. Aí alguém vai dizer, se o Renato Gaúcho vendo nós lá no Rio agora, vai dizer assim, mas com esse orçamento até ele pegou lá e não conseguiu. Esse orçamento aí, não conseguiu. Então, é esse o clima que o Léo Jardim, que reclamou de 3 meses aqui, falando que pareciam 3 anos, ele vai encontrar no Flamengo. Aliás, muito pior. Mas o HG, muito mais difícil. Ele era o nome querido pela torcida do Flamengo. Ele vai ser recebido de braço aberto pela torcida. O Léo Jardim? Era quem a torcida do Flamengo falava muito nas redes sociais, a torcida do Flamengo pedindo Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim. Mas então vai no post do Flamengo, que o Flamengo fez da saída do Felipe Luiz. Você vai ver como que está o embasamento lá. Muitos torcedores batendo no clube. Batendo no clube. Isso, tudo bem. Batendo no clube. Mas eu falo, a chegada de um treinador. Você tirou o Felipe Luiz. Qual treinador você gostaria? A maioria do Flamengo falou em Leonardo Jardim. Aliás, Galhardo, por incrível que parível. Também. Aliás, eu acho que qualquer clube do Brasil hoje falaria o nome do Leonardo Jardim. Mas espera aí, eu não posso direcionar os meus objetivos como clube baseado no grito da torcida, não. O Flamengo não pode. Você está fazendo não estou falando isso, não. Eu estou falando, o HG falou que ele vai chegar lá e vai encontrar um clima hostil. Eu não acho. Não, ele não falou isso, não. Ele falou que é difícil trabalhar no Flamengo. É que se ele, com 3 meses do Cruzeiro, achou que estava aqui há 3 anos, no Flamengo, em 3 dias, cara, quase vai estar 3 anos. É o que o Thiago acabou de falar ontem. Espera aí. E encaixa. Espera aí. O Thiago acabou de falar. O jogo ontem estava 6-0. Eles começaram a gritar: vergonha, time sem vergonha. 6-0. Essa turma que estava lá, esses torcedores que estavam no estádio ontem, eu fico até assustado. Não é ser sommelier de resultado. Gente, o Felipe Luiz, o ano passado, ele ganhou Supercopa, Campeonato Carioca,
Libertadores e Campeonato Brasileiro. Em final de 2024 ele ganhou a Copa do Brasil. É desse treinador e desse elenco, desse time que enfrentou em dezembro, dia 17 de dezembro, se eu não me engano, 17 de dezembro, empatou com o PSG e perdeu nos pênaltis, o Mundial. Essa torcida estava ontem gritando time sem vergonha. Quantos clubes do mundo não queriam ter o que o Flamengo tem e a torcida que estava lá ontem no estádio cantando time sem vergonha? Então, assim, cara, eu de verdade, tem uns negócios que parece de cinema. Agora tem não uma falar informação direcionado. aqui. Tem uma informação aqui de que áudio vazado do BAP, presidente do Flamengo, sobre a demissão. Não, áudio vazado não, né? Áudio vazado. É igual esse povo que estava lá ontem. Para mim é direcionado, desculpa. Eu te mando o áudio isso. E você se encarrega de divulgar. Porque é o seguinte, gente, eu acho que não existe, talvez aqui entre nós, eu não posso falar por vocês, tá? Mas eu acho muito pouco provável que na nossa classe, alguém que atua como nós atuamos na comunicação nunca tenha sido usado por algum dirigente, jogador, com certeza, né? Empresário. A última vez nós fomos usados juntos pelo diretor do Independente. Do Independente. A volta do Romero. Exatamente, na volta do Romero. É que ele estava dando um furo de um ano depois, 6 meses depois. Mas aí o hater acha que ele é que sabe, que nós acordamos um dia e falamos assim... vou inventar que o Romero vai voltar. Né? Eu lembro quando, por exemplo, quando eu recebi a informação do Rony com o Corinthians, cara, não tinha como você não dar a informação. Eu sei. Você recebe a informação de uma pessoa ligada ao atleta, dizendo, fechamos com o Corinthians, pode soltar a informação. Você não vai soltar? A gente vive disso também. Você vai lá e solta a informação. E é mentira. Fez um movimento, me usou para fazer um movimento para, de repente, forçar o outro clube que era o interessado, que era o Santos, a entrar no negócio. A voltar para o negócio. Né? Isso acontece, treinador que se aproxima, jogador que se aproxima, dirigente que por vezes se aproximam também e usa a imprensa. Até com essa historinha de áudio vazado. Esse papo, vazou um áudio. Não, o áudio vazou porque ele foi feito para vazar. Entendeu? Porque agora alguém destacar que o Felipe Luiz, e o BAP ficou incomodado porque o Felipe Luiz, no período que estava de renovação com o Flamengo, negociou com o Chelsea. Mas peraí, onde é que está o problema nisso? Não tem problema nenhum. E outra, o Felipe Luiz disse que, não, ou eu renovo com o Flamengo, ou eu tô fora, eu não mexo mais com futebol, eu não trabalho mais como treinador. Não. Aliás, o Jardim deu uma declaração que não queria trabalhar como treinador, não teve isso não, né? Foi o Cruzeiro que ofereceu que ele voltasse não como treinador, não teve valor? Ofereceu para ele de voltar até como meio que um manager? Eu não tenho essa informação, Agadinho. Enfim. Com sinceridade. Agora, esse negócio do áudio vazado aí não cola não, tá? Não cola não. O Flamengo já está flertando com o Jardim há muito tempo, né? E aí agora viu um movimento aí de pressão de torcida, ganhando de 6-0 do Madureira ontem, a torcida xingando de time sem vergonha, meteu o pé, foi lá e trouxe o Jardim. E segundo o Pedro Rocha, dos maiores salários da história do futebol brasileiro. Ou seja, vai vender vinho e azeite lá para os lados do Rio de Janeiro agora. E o povo lá gosta de vinho. Tem muito Portuga lá, né? O povo gosta de vinho. Tem Portuga para todo quanto é lado, né? Não, mas lá no Rio é um negócio impressionante. Inclusive dizem que o sotaque carioca, vem do português, né? Não sabia? Você não gosta dos Titãs? Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma pátria. Me pariu. É isso aí, ué. Me dá aqui, deixa eu dar a camisa pro povo, André. Ô, Valu, inevitavelmente eu preciso te fazer essa pergunta, porque nós estamos aqui diante de um futebol brasileiro que é inconstante, de decisões que muitas vezes são tomadas pelo fígado e outras até pelo coração, mas na maioria das vezes pelo fígado, pelos resultados, etc. e tal. O Felipe Luiz, a partir de agora, passa a ser uma sombra para qualquer treinador de grande clube no Brasil? Eu acho que passa. Inclusive Cruzeiro? Tite? Acho que passa por todos os clubes. Vamos ver a gestão de carreira dele, se ele tá... Ele é um cara que eu acho que pode conseguir, sim, ter trânsito na Europa, não na primeira prateleira, mas eu acho que ele é um técnico que pode, sim, até pela formação dele como jogador que se deu na Europa, muito bem relacionado, ele pode conseguir, sim, quem sabe ser candidato a assumir algum clube na Europa, mas eu acho que ele se torna
desde que esteja disposto a continuar trabalhando no futebol brasileiro, um técnico que o mercado vai olhar, né? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro, né? Neste momento, o Cruzeiro continua tendo técnico, eu vejo sinais, na verdade, até de que a direção do Cruzeiro está bem ao lado do Tite nesse momento, depois daquela presença no empate, né, contra o Corinthians. Mas eu falava mais cedo hoje no rádio, essa demissão do Filipe Luiz por parte do Flamengo, episódio à parte, a chegada do Leonardo Jardim, a possibilidade grande, né, de chegada do Leonardo Jardim a ser confirmada pelo Flamengo a qualquer momento, pelas próximas horas, ela atrapalha, HG, até os meus padrões de análise. Porque qual técnico no Brasil hoje não se sente ameaçado? Porque a demissão do Filipe Luiz, repito, sem incluir o fato do Flamengo estar negociando ou acertado com o Leonardo Jardim. Então, se um técnico que venceu o que ele venceu em 24 e principalmente em 25, pós ter vencido o Madureira, em pese ser o campeonato carioca, a gente sabe que o nível do carioca também não é um campeonato de grande nível. Qual técnico de fato no nosso futebol, e aí não é a vontade do Thiago Valu, né? Não é a maneira que eu enxergo as coisas, o andamento do futebol, mas o futebol brasileiro, ele tem as suas próprias pernas, ele caminha para a própria direção que ele quer, ou os dirigentes pretendem, né? Então essa demissão do Filipe Luiz, ela também abre assim um precedente, igual eu falei até mais cedo também dando exemplo, né? Tem vários carros neste momento da corrida trocando ali o seu jogo de pneus. O Flamengo eu não esperava, o Flamengo eu acho que está com o jogo de pneus intacto, mas resolveu trocar, o Atlético trocou, daqui a pouco a gente viu o Botafogo trocando também, os times que não estão trocando e os times que trocaram, a gente só vai ver lá no final dessa corrida, né? Mas eu acho assim, a demissão do Filipe Luiz por ter o trabalho que ele tinha, e falando mais uma vez, não tem a ver com a possibilidade de chegada do Leonardo Jardim, chuta vários padrões de possibilidade de análise. É um trabalho ainda muito cedo. Eu não vou largar mão daqueles 10 jogos que eu tenho para analisar qualquer trabalho de técnico, HG, mas é realmente um movimento do Flamengo que eu diria até radical, essa troca no comando do Flamengo. Eu achei covarde, mas enfim, achei covardia. Com o Felipe eu achei covardia. Covardia. A forma que eu coloco, se me pedisse uma palavra, covarde. E eu estava vendo com o Valu até aqui durante um momento do programa. O Flamengo está em chamas. O pessoal do vestiário do Flamengo bastante incomodado com a demissão. Os jogadores incomodados com a escolha da diretoria. Isso é normal, HG? Não é. Não pode, cara. O cara atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Ele perde dois torneios, uma Recopa Sul-Americana, convenhamos, e uma Supercopa Rei. E aí, por isso, o técnico é demitido. É muito pouco, cara. É muito pouco. Principalmente diante de tudo que ganhou, né? Exato. É que essa soberba... E, só lembrando, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2024, com pouquíssimo tempo de trabalho, substituindo o Tite no Flamengo. Então, assim, é que essa soberba, eu até falei ali, Eltinho, agora há pouco no Jogo Aberto, que o BAP me parece ser o Donald Trump do futebol brasileiro. Que é o cara que quer se impor pelo poder, o cara que quer se impor a qualquer custo, o cara que quer enfiar a goela abaixo das pessoas, as ideias ideais, arrogante, prepotente, né? Enfim, eu acho que ele vende isso para o torcedor do Flamengo. O que a gente fala aqui com os dirigentes? Falamos isso aqui dos dirigentes do Atlético. Falei com o Pedro Daniel semana passada. Falei, Pedro, o grande problema, Pedro Daniel, o grande problema é a promessa ao torcedor. Porque quando você promete ao torcedor, você gera na cabeça do cara uma expectativa tão grande que se você não entrega, o torcedor vai cobrar de você, porque você prometeu. Então o primeiro passo para o Atlético se acertar no que diz respeito à comunicação é não prometer. Né? Não promete nada. A mesma coisa vale para o Cruzeiro e seus donos. Não promete, faz lá. Quer manter jogador, mantém. Quer renovar, renova. Quer contratar, contrata. Não quer fazer nada disso, não faz. Mas não promete. Nesse aspecto, o Cruzeiro tem acertado. Não sei se vocês pensam diferente. Sim. Né? E o Atlético me parece que
está tomando os rumos de também evitar a promessa, a projeção do Pedro Daniel do Galo 2030, tudo bem, eu vou entender. Ele, gestor, ele precisa dar uma projeção. Sim. Né? Mas também é algo arriscado, como a maneira que o torcedor interpreta quando ele fala que em 2030 o Atlético vai ser protagonista, vem de novo esse nome. Mas por quê? Mas por quê que ele diz isso? O que incomoda o torcedor do Atlético? Porque outras promessas foram feitas e não cumpridas. Lá no Flamengo, o BAP, em todas as entrevistas, ele coloca o Flamengo numa dimensão. Porque quem vendeu. É isso aí, ué. Quem vendeu a ideia de que o Flamengo tinha que disputar era nível Premier League, que tinha que disputar era a Liga dos Campeões, e que tinha possibilidade de jogar grandes torneios de grandes ligas, não fomos nós. Mas pra mim o Landim já fazia isso. Sabe? Não, eu tô falando do BAP agora, que eu acho o BAP pior que o Landim. Eu também acho. Em termos de arrogância? Muito mais prepotente, arrogante. Sabe, tem vezes que a gente comenta, né, que o Flamengo com seus 2 bi, né, 2 bi de orçamento, 2 bi de orçamento, o Flamengo vai se tornar o Real Madrid do continente. É por causa dessas pessoas que estão por trás do Flamengo que eu não acredito. Porque o Flamengo se auto-sabota. Quando ele faz um movimento desse, esse movimento que o Thiago está trazendo aí, junto com o Valu, essas informações que o vestiário não recebeu muito bem a demissão do Felipe, estão todo mundo apoiando o Felipe. Isso só demonstra o quanto que o Flamengo se auto-sabota. E ontem ele cometeu mais uma auto-sabotagem. Porque é inacreditável o que o Flamengo faz para se auto-sabotar. Porque se não fosse isso, e ainda bem que é assim, principalmente para a gente que está aqui em Minas Gerais, não tem nenhum torcedor do Flamengo aqui no estúdio, então posso falar isso com tranquilidade. O Flamengo se auto-sabota pelo bem do futebol brasileiro. Isso, o quê? Se não fosse isso, o Flamengo seria realmente uma potência, Breno. Mas sabe uma coisa que mas alguém tem dúvida, com todo GC. respeito aqui, mas alguém tem dúvida que mesmo com essa sabotagem, você acabou de falar, o Flamengo ganhou 4 títulos no ano passado. Ele é a grande potência do futebol Ele é a brasileiro. potência, Breno, mas ele poderia ser muito mais. Ele acabou de perder 2. Eu sei. Entendeu? Mas, não, eu sei, mas o que eu quero dizer é Pelo o seguinte, bem do futebol, ele se auto-sabota. Mas ninguém vai responder o GC? Vocês vão realmente ignorar o André? O que foi, gente? Ninguém vai responder o que está Não, explicando. respondeu na você primeira respondeu, frase. mas vocês não vão responder, não? Cara, me perguntaram. A minha opinião, ele teve a minha Não, uma boa opinião, escolha não. Eu falei se ele seria sombra. a minha opinião sobre o Felipe, eu acho o seguinte: o Felipe é muito inteligente, muito inteligente. O Felipe tem sonhos e tem objetivos que ele já deixou claro em outras situações. Por que você está olhando e rindo? Porque você não vai me responder. Eu vou te responder. Eu Você vou vai te me enrolar, não vou, não. enrolando leve. Não vou. O Felipe Luiz, o que eu vejo dele, o que eu acompanho dele, é que ele vai dar uma respirada agora e vai tentar fazer cursos na Europa, porque ele tem muito claro como objetivo que um dia vai treinar o Atlético de Madrid e ele vai buscar esses objetivos. Ou seleção brasileira. Você não ou respondeu seleção o GC. brasileira. O Tite está empregado, irmão. O Tite está empregado. Mas o Tite então está empregado. O André não pode fazer a pergunta para você. O Tite está empregado. É só você falar sim ou não. Não por causa disso, Não, disso. eu estou respondendo. Ah, beleza. Eu estou falando que o Felipe Luiz tem outros objetivos e ele vai usar justamente esse momento que ele foi trairado, que para mim também ele foi trairado dentro do Flamengo, foi trairado, para dar uma refrescada na vida dele e pegar e tentar fazer alguma coisa na Europa. Seria uma boa escolha? Claro que seria. Ótimo. Claro que seria. Mas eu acho que, como o Elton, que ele não vai querer assumir nenhum clube agora. Olha o tal áudio aqui, ó, do BAP. Pera aí, vamos se der. Conversar, pai. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo junto. Você sabe quem que é o Mário? Cara, Quer saber quem é o Mário? Quer saber quem é o Mário? Que Mário? É o do armário. Aqui, ó. Ele teve a santa coragem de tratar o Felipe Como trem errado. trem errado.
Ele disse que o Felipe é um trem errado, Thiago Fernandes. Mas sabe O que cara que deu uma Libertadores e um brasileiro E uma Copa do Brasil. e uma Copa do Tem Brasil. É condição, um trem não. errado. Tem condição não. Cara, é o cúmulo do desrespeito. Que isso? E a prepotência? É o cúmulo do A Sabe por quê? arrogância. Sabe por quê que eu acho um grande absurdo isso? Eu vou te explicar por quê. Porque ele trata o Felipe Luiz como tomar um trem errado. Trem não é igual nós aqui em Minas Gerais, que qualquer coisa é um trem, não, tá? No Na caso que ele hora tá eu falando, achei que fosse, é o sabia? trem da Depois eu percebi. estação, né? É o trem mesmo, de ferro. Aí ele trata o Felipe como trem, mas vocês já imaginaram se o Felipe diz assim, ó, eu pedi o desligamento do Flamengo porque eu estava num trem errado. E eu notei, você já imaginou se fosse o contrário? O desrespeito do profissional com a instituição, era pau nele. isso, velho? Mas o presidente, é óbvio que esse áudio aqui foi vazado por querer, gente, é óbvio, né? Sim. É óbvio. Ó, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um áudio pra você, vaza esse áudio aí, e depois ainda eu vou gravar, falar, porra, mas não se faz isso. E não se faz mesmo, né? Todo aquele Não, que isso? manda print, é um vagabundo de marca maior, né? Então, isso aqui, cara, está na cara que é um negócio montado e tal, para tentar explicar. Por que ele não chama uma coletiva, então, e explica os motivos que levaram ele na tomada de decisão? E outra coisa, se eu tô lá na coletiva, eu perguntaria para ele, que eu odeio coletiva, tá? Eu perguntaria para ele, ô Bap, mas quando é que você notou que o trem era errado? Quando é que você notou que o trem era errado e procurou o Léo Jardim? Porque antes da renovação com ele, você procurou o Léo Jardim. Aí agora, antes de mandar ele embora, você fechou com o Léo Jardim. É. Então quando é que você descobriu que o trem estava errado? Você é louco. Esse é Desrespeito assustador. absurdo. Completo desrespeito. Um Completo negócio desrespeito. maluco. Até por se tratar, como o Elton disse, de um cara que é Campeão, cara. E outra coisa, quanto que ele desrespeitou a instituição, Felipe Luiz, algum, pelo cara contrário, polido, né, ontem ele disse que Valuzeiro? era flamenguista. Muito Não, polido. pois é uma das últimas Educadíssimo. frases dele na coletiva é falando do amor dele pelo Flamengo, velho. Cacete, cara. Desrespeito. Que isso? Piada. Caralho, Piada, muito piada. louco isso. Sinceramente, eu fico incomodado com essas coisas. Porque quando terminam os relacionamentos assim profissionais, né? Você sair esculhambando e tal, eu acho isso um negócio maluco. Mas deixa eu cara. Então aqui, manda pra nós. Fala pra mim aí, o Jardim vai dar certo no Flamengo? Tomara que não. Contra Aí o é Cruzeiro, que eu dia quero, 11, tá? Então, é o que eu quero que não. É muito mais o que eu quero do que o que eu acho que vai acontecer. Porque é o que você falou, né, HG? A gente pode se incomodar com o ser humano, se incomodar com a pessoa, mas não tem como a gente chegar aqui e falar que o Jardim é mau treinador. Pelo contrário, ele é um baita treinador. E a gente viu isso na temporada passada à frente do Cruzeiro. Mas o que eu gostaria que acontecesse é que fosse rebaixado. Essa é a verdade. Sério mesmo? Sabe o que o Ulisses Costa disse no jogo aberto O que ali ele agora há disse pouco? pra você? Ele disse assim, não fica até dezembro. O que você acha, repórter? Cara, Respira, eu tô de cara com todos esses Ah, para, esses você tá movimentos. acostumado. Você vive futebol Tô de tem cara. 35 Não, mas anos. o Você tá Breno, acostumado com essas Breno, coisas. não, independentemente disso, cara, eu acho pesado. Mas ele é um Esse baita tipo de coisa é treinador. pesado. Semana passada o senhor trouxe uma discussão aqui falando que os treinadores, eles negociam por baixo dos panos. E você lembra? Né? Você lembra? Não, Jardim. Quando um cara tá empregado. Você trouxe aqui, então você não pode se surpreender com Dormia, isso. HG. Você não pode. Dormia, Deixa eu HG. perguntar pra você, eu tô caçado. sentindo você meio sorumbate. Você tá com fome? Não, tô prestando. Não, já almocei. Já almoçou? Sim, tô prestando atenção aqui, eu não tô assaltando o turno dos companheiros. quando É eles que é os estão falando. que eles fazem com frequência contra Não, mas você. faz parte, isso não é uma crítica, é Seu só uma safado. postura, não é uma crítica. Eu acho que o programa de debate tem... Você, requer isso. você é a favor da verdade absoluta quando você olha pra aquela câmera ali? Da verdade absoluta? É. Da minha pessoa? É. Ah, é porque eu sou... Eu sou advogado dele, ele é responsável por tudo aquilo que ele fala, Eu sou aqui no programa, Sou o que na eu sou e é rádio, isso que eu sou. no YouTube, em qualquer lugar, em Santa Teresa, enfim. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Thiago Guimarães Valu é responsável por tudo aquilo que ele fala. A pergunta que eu vou fazer pra você agora. Você... Duas perguntas, tá? Tá? Era só A uma. primeira delas, você acredita que o Léo Jardim vai explodir no Flamengo? E a segunda, você torce pelo sucesso dele? Primeira pergunta, eu acho que ele tem todos os elementos para realmente fazer e acontecer no Flamengo. O trabalho dele no Cruzeiro é a maior prova disso. E a segunda pergunta, existe uma pessoa que eu torço para o sucesso, independentemente de qualquer circunstância, HG. Essa pessoa se chama Thiago Guimarães Valu.
Respondido? Ah, você também é Guimarães? Sim. Será que nós somos parentes? Talvez. Eu já falei que de uma forma bem distante, eu já falei que né? sua mãe foi minha mãe em outras vidas, né? E ela tem um carinho por você de filho, né? Um tanto desnaturado, porque já tem um tempo que você não aparece, mas ela sabe que filho é isso mesmo. Família Real Guimarães. Família Real Ela Guimarães. sabe que é isso mesmo. Aliás, vamos convidar minha mãe, Dona Helena,